Olá, seja bem-vindo a esta série Diário de um Médico Espírita. Hoje falarei da filmagem espiritual. Essa informação estava em São Paulo, no Centro Espírita Caibachuta, quando a Marlene Nobre ainda estava lá na época. Quando foi perguntado ao Dr. Bezerra de Menezes, que estava dando uma comunicação, fizeram a seguinte pergunta: esses médicos medalhões, professores, cheios de títulos, quando desencarna, como é que fica a situação dele espiritual? Aí o Dr. Bezerra responde: a maioria deles ficou mal porque trabalharam mais a vaidade, o problema do dinheiro e da vaidade. Mas não fica sem receber ajuda espiritual. Ele disse, são recolhidos. Quando melhora um pouquinho, a primeira coisa que quer é vir trabalhar na medicina, porque ele tinha muita fama, muito poder em cima disso, porém não tem condições espiritual para o assunto. Mas normalmente a espiritualidade não faz essa afirmação para ele logo. Então, como eles insistem em querer trabalho, aí o Dr. Bezerra disse, muitos deles são orientados a fazer filmagem. Filmagem é como se tivesse uma câmera. Vai lá, ele dá o tema a alguém que vai fazer uma palestra sobre o assunto, médico espiritual, e ele vai lá e filma essa pessoa fazendo a palestra sobre o assunto médico espiritual. E depois volta e diz, ó, filmei. Aí a equipe do Bezerra diz, agora você vai passar para os seus colegas que ainda estão encarnados. Então ele vai, aqueles colegas encarnados dele ainda que estão, de noite, quando o cara está dormindo, ele chega lá e passa aquele filme e vai passando, e um colega acorda de manhã, às vezes lembra um pedaço de sonho sem entender, puxa, mas sonhei com fulano, mas isso, um filme sem entender direito, e eles vão filmando, depender de, passei já para 100 pessoas, 200 pessoas, aí ele manda outra filmagem diferente, de novo no mesmo estilo, assunto médico espiritual. E ele vai filmando e vai passando, até chegar a hora que ele vai passando esse filme e ele cai em si, que a medicina que ele fazia não tem nada a ver com a visão médico espírita. Aí ele cai em si que ele fazia uma medicina estritamente para dinheiro e por vaidade. E aí começa a cair a sua consciência para o seu processo de auto-melhoramento. Então, não é esquecido, hora nenhuma. Hora nenhuma. Ele vai sempre ser trabalhado. Eu lembro, aqui na região de Guarujá, Santos, aquela região, existe uma colônia espiritual. Todas essas cidades antigas têm muita colônia espiritual. Cidade antiga, Salvador, Recife, todas elas têm. E que são muitas, são milhares e milhares. Então, aqui a colônia, na época, era dirigida até pelo Caibachuta, o espírito. E era uma das colônias que as pessoas vinham treinar, quem vinha fazer trabalho mediúnico, vinha treinar aqui. E lá era assim que era descrito. De lá da colônia, eles às vezes focalizavam um centro espírita, aqui embaixo focaliza, às vezes o centro espírita está pequeno, meia dúzia de pessoas ali trabalhando numa reunião de desobsessão,
e eles focalizam, como se estivesse fazendo filmagem à distância. Filma, como hoje se faz. Antigamente fazia, o mundo espiritual já fala disso bem antes. O Bezerra já falava do equivalente à televisão, antes da televisão existir aqui, já tinha informação espiritual sobre isso. Porque lembra que aqui no nosso meio, nós somos uma cópia. O mundo fenomênico aqui é uma cópia pálida no que é do mundo espiritual. Então eles filmavam, e o sujeito está numa reunião aqui de desobsessão e nem sabe que está sendo filmado. Filmava para quê? Para mostrar para os médicos que estão estudando, olha, essa postura está boa, essa está errada, isso aqui não está bem, isso aqui precisa ser mudado, esse tipo de médium, ele vai mostrando como estudo. Então, às vezes, num centro espírita, numa reunião de desobsessão, a pessoa não imagina que às vezes está sendo filmado à distância. Então, por isso que o Espiritismo sempre convida seriedade para tamanho trabalho de grande gravidade, como é um trabalho mediúnico. É preciso consciência, responsabilidade profunda sobre o que é isto, sobre o que é a mediunidade. Então, filma, às vezes, à distância. Então, às vezes, a filmagem espiritual, que já tem muito trabalho sobre isso, mas isso serve para aprendizado nosso. Olha como é que o Bezerra coloca naquela posição daqueles médicos. Eles vão filmando, depois passa para os colegas não entendem direito, mas ele passa 1, 100, 200, 300 vezes, depois filma outro. Aí ele mesmo cai em si a consciência que a medicina que ele fazia não tem nada a ver com a medicina espiritual. É uma medicina mais de vaidade, de dinheiro. E, às vezes, um trabalho mediúnico, ele nem imagina que está sendo acompanhado à distância por esses trabalhadores que estudam profundamente o fenômeno mediúnico. Então, às vezes, há convite para todos nós. Use a responsabilidade. Tenha consciência da gravidade e da importância do trabalho mediúnico. E não esqueça a mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. Cristo é o grande líder servidor nosso. Ele veio mostrar que ele veio governar para mostrar que o maior é quem serve mais. Ele faz uma governança sem perder de vista que Deus é o grande governador. Então, colocar Deus acima de tudo. O próximo, em segundo lugar, amar o próximo. Mas ele coloca o maior é quem ama mais, quem serve mais. Então se coloca não para ser servido, como Jesus diz. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. Então o médium tem que ter consciência, nós somos servidores, trabalhadores da seara do Mestre Jesus, debaixo da pedagogia do Espiritismo. Que Deus te guarde, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso. Boa sorte.